A importância da água. Antes de tudo, é sempre bom lembrar que sem água não havia vida em nosso planeta. Ela é de extrema importância para a vida de todos os seres vivos que habitam a Terra. Embora este recurso seja encontrado em abundância em nosso planeta, somente 4% é doce, ou seja, própria para o consumo. Levando em conta que a população mundial atual é de 7 bilhões de habitantes e continua crescendo, é de fundamental importância que o ser humano busque formas de usar a água de forma racional e inteligente. Economizar água para que não falte no futuro é o grande desafio ambiental neste início de milênio. Importância da água doce para o ser humano. Funcionamento e manutenção do corpo. Irrigação na agricultura. Produção de alimentos para os seres humanos. Uso também na pecuária, criação de gado. Funcionamento dos ecossistemas, fauna e flora, tanto aquáticos quanto terrestres. Uso da água na produção industrial. Bens materiais, medicamentos, alimentos industrializados, etc. Geração de energia nas usinas hidrelétricas. A evaporação da água doce das principais fontes hídricas, rios, lagos, açudes e represas, é importante na formação de chuvas e da umidade do ar. Dessalinização é um processo físico-químico de retirada de sais de água, tornando-a doce e própria para o consumo. Como se sabe, a notícia de que pode faltar água potável no planeta é tenebrosa ao homem. Já existem regiões ameaçadas. As ilhas são exemplos. Ilha de Chipre, Ilha de Páscoa, Ilha Fernando de Noronha, onde os lençóis freáticos diminuíram, em razão da exploração. Em alguns países, como a Arábia Saudita e Israel, este é um problema. Então, por que não transformar a água salgada presente em abundância nesses locais em água doce? Esta é a ideia de que pode solucionar esse problema ambiental. Vejamos os possíveis processos para a dessalinização da água. Evaporação. A água salgada é colocada em um tanque com um fundo preto e teto de vidro transparente. 1. A água salgada é retirada do mar e transferida para o tanque. 2. A luz solar incidente faz com que a água salgada se evapore. 3. O vapor da água passa por um resfriamento e se converte em líquido por condensação. O produto líquido é a água já no estado puro. Esta é recolhida por canaletas e então armazenada no tanque. Osmose reserva. Também conhecida como osmose inversa, é onde se exerce forte pressão em uma solução salina. Como o próprio nome já diz, esse processo é o inverso da osmose natural. Passagem de uma substância pura para uma solução através de uma membrana semipermeável. Só que para dessalinizar a água, é preciso que essa passagem ocorra inversamente, da solução água e sal para a água pura. Não entendeu? É fácil. O processo consiste em realizar a passagem da água salgada por membranas de fibra oca. Estas fibras contêm poros microscópicos e todo o sal e impureza presente na água ficam retidas nesses pequenos poros. Repare que, ao contrário da osmose comum, a reserva consiste na transferência de uma solução salgada para a purificada. Esse método é o que apresenta perspectivas para a solução da água. Atualmente, existem usinas operantes no Golfo Pérsico, Espanha, Malta, Austrália e Caribe, convertendo 4,8 bilhões de metros cúbicos de água salgada em água doce por ano. Estados físicos da água. Na natureza, podemos encontrar a água em 3 estados físicos: líquido, sólido e gasoso. O estado líquido é o mais comum, pois está mais presente em nosso dia a dia. É a água em que bebemos, tomamos banho, lavamos roupas e louças, etc. Podemos encontrar na natureza a água nesse estado nos rios, mares, lagos, riachos, etc. No estado sólido, a água se apresenta na forma de gelo. Neste estado físico, ela é mais comum em regiões frias do continente, como na Antártica e no Polo Norte. A água também pode passar do estado físico líquido para o sólido, de forma artificial, ou seja, quando colocamos a água no nosso congelador. O estado gasoso, embora menos visível, também está muito presente em nossas vidas. A água é encontrada no estado gasoso após passar pelo processo de evaporação. Num dia muito calor, por exemplo, a água dos rios, mares e até das roupas
que estendemos no varal é transformada em vapor de água. Quando fervemos a água em Mudanças no estado da água. A água passa por 5 processos de transformação na natureza. Essas transformações ocorrem de acordo com a mudança de temperatura da água. Para que a transformação de um estado para o outro ocorra, é necessário que a água atinja determinadas temperaturas. Vaporização. Quando a água passa do estado líquido para o gasoso, pode ocorrer através de 2 processos. Na ebulição, ocorre quando a água chega a temperatura de 100 graus Celsius, nível do mar. Um bom exemplo é quando fervemos a água no fogão. Quando a água começa a borbulhar, é porque ela está fervendo e, portanto, entra em estado de ebulição, transformando-se em vapor de água. Já no processo de evaporação, a água passa do estado líquido para o gasoso, de forma lenta. Quando estendemos a roupa molhada no varal, um dia ensolarado, a água vai lentamente passando no processo de estado líquido para o gasoso. Solidificação. A água passa do estado líquido para o sólido. Essa transformação ocorre quando a água atinge a temperatura de 0 graus. Um bom exemplo é quando pegamos a água em temperatura ambiente e colocamos no congelador. Quando a água chega a 0 graus, ela muda para o estado sólido, gelo. Condensação. Mudanças da água do estado gasoso para o líquido. Este processo é muito comum na formação das chuvas, quando o vapor de água é transformado em água líquida. Após uma queda de temperatura, também podemos observar este processo nas gotículas de água, que se formam na parte interna da tampa da panela quando estamos cozinhando alimentos ou fervendo água. Fusão. Ocorre quando a água passa do estado sólido para o líquido. Quando o gelo é retirado do congelador, a temperatura da água vai aumentando. Quando ela ultrapassa a marca de 0 graus, que é o ponto de fusão, começa a derreter, transformando em água líquida. Sublimação. Quando a água passa do estado físico gasoso para o sólido e vice-versa, sem passear pelo estado líquido. É a transformação mais rara na natureza. Geralmente, este processo de transformação é realizado em laboratório. A ligação covalente da água forma um ângulo de 104,5 graus que promove a polarização da molécula. Observa-se que, ao interagirem, o átomo de oxigênio atrai da maneira mais intensa os elétrons do que do hidrogênio, o que gera uma carga parcial positiva no hidrogênio e uma negativa no oxigênio. É a polaridade que garante algumas importantes propriedades da água, tais como seu ponto de fusão e ebulição, bem como a capacidade de dissolver substâncias. A água é composta por 2 elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio. Para formar uma molécula da substância são necessários 2 átomos de hidrogênio e apenas um de oxigênio, que se ligam por ligações covalentes. Nesse tipo de ligação, os elétrons dos átomos são compartilhados. A ligação covalente da água forma um ângulo de 104,5 graus que promove a polarização da molécula. Observa-se que, ao interagirem, o átomo de oxigênio atrai da maneira mais intensa os elétrons do que do hidrogênio, o que gera uma carga parcial positiva no hidrogênio e uma negativa no oxigênio. É a polaridade que garante algumas importantes propriedades da água, tais como seu ponto de fusão e ebulição, bem como a capacidade de dissolver substâncias. As moléculas de água não são encontradas isoladamente no ambiente, pois elas agregam-se umas às outras por meio de ligações de hidrogênio. Isso é possível graças à atração que os átomos de oxigênio de moléculas exercem sobre um hidrogênio de outras. No estado líquido, essas ligações rompem-se e refazem-se rapidamente, provocando deslocamento de moléculas e garantindo a fluidez da água. No estado sólido, percebemos ligações mais duráveis, e no estado gasoso, a molécula encontra-se isolada. É importante destacar que é impossível encontrar uma fonte de água completamente pura, ou seja, formada apenas por H2O. A água do mar, por exemplo, apresenta 96,7% de água, e os outros 3,3% são compostos por sais dissolvidos. Isso acontece pela capacidade da água de dissolver substâncias, fator que deu origem ao termo solvente universal. Essa propriedade de solvente é possível graças ao ângulo que a torna polarizada. Toda água encontrada naturalmente existem sais dissolvidos, entre elas o cloreto de sódio. O que diferencia uma água da outra é, principalmente, a salinidade. A água salgada apresenta grande quantidade de sais quando comparada à água doce. Uma água pura só é conseguida em laboratório por intermédio de uma técnica especial conhecida como destilação. Sendo assim, devemos ter em mente que, ao ingerirmos água ou mergulhamos no mar, não estamos tendo contato apenas com átomos de hidrogênio e oxigênio,
além da molécula da água, estão presentes diversas outras substâncias dissolvidas. It might seem